últimos anos, e esse é um ano de eleição municipal, então a gente mais uma vez fez uma coisa que a gente costuma fazer todos os anos, que é como é que aparecem os candidatos nos jornais. Essa é uma pesquisa que está disponível online, para quem tiver interesse, no site do IUPERJ. E aí a gente tem não só no Rio de Janeiro, mas nas várias outras capitais. Esse ano a gente conseguiu fazer Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte. Então, e a gente faz essa pesquisa desde 2000, então a gente já tem aí um repertório bastante grande como é que a mídia trata os candidatos a prefeito, governador, presidente. E aí algumas inferências que é possível tirar são, em primeiro lugar, de que a mídia ela tem alguns critérios bastante conservadores em termos de cobertura, né? Aí isso a gente vai ver que reforça a impressão que a gente tem também sobre o tratamento dado às mulheres. Claro que os critérios de noticiabilidade da imprensa, eles são complexos, né? Não dá para generalizar de uma maneira fácil e dizer assim, a mídia é conservadora porque ela segue os critérios de audiência, precisa vender jornal, precisa vender anúncio, publicidade, então ela vai sempre, né, procurar. Mas isso com certeza é um dos critérios, né? Ou seja, o público, né? Você querer agradar ao maior número de leitores possíveis, você querer atingir, né, na competição com os outros jornais, um público majoritário. Então o que a gente percebe? Em geral a mídia reforça tendências predominantes. A mídia reforça, por exemplo, o mandato. Quem está no poder tem mais chance de se tornar matéria, de estar em evidência nos jornais. Também reforça as pesquisas de opinião pública. Então o que a gente percebe na mídia é que é o cara que tem uma boa performance nos dados de pesquisa recebe um espaço predominante, né? Nesse sentido, as tendências do eleitorado acabam tendo esse peso e sendo um pouco um círculo vicioso. Quem está na frente ganha mais cobertura e tem mais chance de conseguir também financiamento de campanha e continuar na frente. Por outro lado, né, os políticos, as campanhas, os próprios movimentos sociais, eles vão aprendendo nesse ambiente midiático que a gente vive, em que a política está cada vez mais presente nos meios de comunicação, e cada vez mais a mídia é o lugar onde nós vamos procurar informação sobre a política, vão aprendendo a negociar esses critérios, né? Ou seja, quais são atitudes ou eventos ou ocasiões que os atores políticos que estão fora da mídia, da grande mídia, podem conseguir mobilizar a atenção da mídia. Eu acho que isso vem sendo um recurso crescente, né? À medida que os movimentos, os partidos, os atores sociais e políticos vão incorporando esses critérios, eles podem procurar produzir eventos de mídia e conquistar a atenção. Nesse ponto, eu acho que a internet é bastante importante, certo? Porque a internet, de alguma forma, ela se tornou uma fonte para os jornalistas, né? Hoje em dia, o cotidiano das redações, como a gente sabe, né, todas as redações produzem a notícia de uma maneira bastante industrial. Ou seja, não tem como não sair o jornal do dia seguinte. Você sempre vai ter uma enorme contingente de pessoas, de profissionais empenhados em produzir notícia, porque senão não sai o telejornal, não sai a matéria, não sai a revista, certo? Então, a internet ela torna-se uma fonte de baixo custo. O jornalista chega na redação, a primeira coisa que ele vai fazer é ligar o computador, entrar na internet, e aí você tem um mundo, e conseguir furar esse repertório de fontes dos jornalistas é uma coisa que a internet pode contribuir como um recurso de baixo custo, que, se usado de uma forma estratégica, né, pode ser importante
para os atores que não estão tão em evidência de acordo com os critérios tradicionais de cobertura. Eu trouxe aqui, para completar, a referência a algumas pesquisas que outras professoras estão fazendo, que são muito interessantes, que estão disponíveis online, que eu queria só mencionar para vocês, sobre o tratamento das mulheres na mídia em geral, não somente na internet. E aí, essa semana eu estava participando da Unbox, que é um encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais. Foi apresentado lá um trabalho muito interessante da professora Flávia Biroli, da UNB, mostrando as mulheres no noticiário político. Ela pesquisou 3 grandes revistas, Veja, Época e Carta Capital. E aí, na política, as mulheres ainda aparecem menos do que no resto do noticiário. Tem até uma matéria emblemática que ela achou na revista, Veja, que se chamava assim, Política é coisa de homem, certo? Questionando justamente como se fosse uma vocação natural dos homens à política e não das mulheres. Só 10% de todos os personagens políticos que aparecem nessas revistas são mulheres. Isso é ainda menos do que a proporção de representantes, ou seja, deputados, vereadores, eleitos que são mulheres. Ou seja, nem mesmo espelhando a realidade, que seria já conservador, a mídia ainda tem menos presença feminina. E aí essa presença é distribuída de uma forma também curiosa. Se você vai no grupo de personagens populares, ou seja, de pessoas que ilustram matérias sobre a sociedade, comportamento, mundo, o povo fala, né, gente? Essa proporção aumenta. São 37,8% desses personagens populares que são mulheres. Então, para ilustrar esse campo, sim, certo? As mulheres servem. Agora, quando você vai falar de executivo, pessoas que participam do executivo político, em qualquer nível, esse número vai para 7%. 6,9%, na verdade. 8,6% legislativo, 12,7% judiciário e 9,9% técnico, ou seja, especialistas, professores, né? Além disso, o trabalho da Flávia Biroli mostra que quando aparece, e aí ela estudou especificamente 3 personagens femininos, que foram a Dilma Rousseff, a Marta Suplicy e a Heloísa Helena. A pesquisa dela foi feita em 2006 e 2007. Estou falando para vocês ficarem com vontade de lá olhar. Está no site da Unbox o artigo dela. A maioria das vezes era rara a matéria em que não aparecessem estereótipos de gênero. Menções a corpo, aparência, vida privada, certo? Sugestões de que a Dilma poderia procurar um produtor de beleza, né? E esse tipo que quando é analisado no mundo masculino está ausente, ou seja, esse interesse particular no corpo, na vida privada, na aparência, aparece especialmente em relação às mulheres. Então, acho que isso ainda é um objeto de estudo que a gente tem que se debruçar, chamar atenção, desenvolver, certo? E que marca, de alguma forma, a imagem sobre a política que está sendo publicizada no mundo da mídia. Eu acho que eu vou deixar, certo, por aqui e a gente debate mais